Já tem 12 anos que eu não consumo carne, então já é uma coisa assim que meio que se normalizou. Só que no começo, como eu era muito nova, eu tinha 12 anos, as pessoas realmente achavam que é uma fase, ela é adolescente e tal, vai passar. Mas eu nunca tive, tipo assim, repressão dos meus pais, tipo, não, vai ter que comer. Não, eles sempre fizeram alguma coisa, alguma opção que eu pudesse comer e nunca foram contra a minha mudança na alimentação. Ninguém acreditava que eu realmente ia parar de comer carne. Aí eu realmente vi uma opção e vi que, tipo, eu realmente virou a chave, né? E aí... Só que pra mim também foi muito tranquilo, porque em casa eu cozinhava mais ou menos lá pra mim, porque eu ficava com meu irmão, que minha mãe trabalhava, né? Então a gente sempre tinha ali alguma coisa. Eu já namorava com a Gabriela, então é óbvio que eu compartilhava dessa a questão daqui da casa dela, né? De ter sempre ser bem diversificado o almoço, né? Então, eu mesmo tendo parado muito cedo, né, é uma fase ainda de desenvolvimento, os 12 anos, você ainda não cresceu tudo que você tem que crescer. Eu nunca apresentei nenhum problema de saúde, eu nunca tive anemia, eu nunca tive falta de vitamina, sempre fiz todos os exames e sempre cuidei dessa parte da saúde como eu cuidava antes, permaneci. Eu tenho enxaqueca também, então quando eu consumia derivados tipo de leite, que no caso eram queijos e tal, chocolate, que vai leite e tal, eu passava muito mal. Eu acho que pra mim a maior dificuldade é lidar com as pessoas, sabe? Com comentários ou com opiniões que a gente não pede, mas eu acho que isso é em relação a qualquer aspecto da vida. É muito louco, né? Porque hoje em dia, em vista de 12 anos atrás, as coisas mudaram muito. Hoje você consegue ir num supermercado comprar um shampoo que seja vegano, que não teste animal, não sei o quê. Agora, 12 anos atrás, quando eu parei de comer carne, nem ouvia se falar disso, era muito pouco. Eu acho que... É uma dificuldade realmente as pessoas, né? Não é a dificuldade com pessoas que realmente não sabem, é a dificuldade de pessoas que sabem e querem meio que testar você o tempo inteiro. A gente não é apresentado a alimentação de uma forma diferente, né? É aquilo mesmo. Tipo, brasileiro come arroz, feijão, carne e batata frita, então é isso que a gente vai comer. E a gente não se dá conta de que existe mais 1 milhão de possibilidades para serem consumidas além daquilo. É muito louco porque lá saíram, acho que 3 ou 4 textos e neles eu menciono o veganismo, mas eu ainda não aprofundei. Porque a minha ideia é o seguinte, fazer com que as pessoas reconheçam a Gabriela antes de conhecer a Gabriela vegana, pra não rolar já essa versão, sabe? De tipo, vai ficar falando sobre veganismo, não quero ler, sabe? Aí eu meio que foquei mais na maternidade pra falar sobre veganismo, mas nessa questão da maternidade, sabe? De veganismo com o Kenai. Então o meu plano é esse. O feedback tá sendo positivo, muitas mães, sério, gente que eu nunca vi, vem me falar sobre, que bom que você escreveu sobre isso, eu realmente me senti da mesma forma, ou eu tenho dificuldade porque eu não queria dar carne para os meus filhos e meu marido meio que é contra e eu tenho que ficar lidando com isso, então eu me identifiquei com os textos, então tem sido muito positivo. E eu gosto muito de cozinhar. Pra mim, cozinhar é uma forma de poder demonstrar amor, sabe, pelas pessoas, por aquilo que você tá fazendo. Poder fazer uma comida e depois comer e gostar daquela comida, pra mim é, assim, um prazer muito grande. Então, mas eu nunca tinha olhado desse jeito pra comida, de poder levar isso pra outras pessoas. Na verdade, eu sempre também me interessei por essa questão tipo de cozinha e tudo mais. E sempre tive vontade de aprender. E foi uma coisa que foi desenvolvendo de acordo com a vida mesmo. E como questão, eu acho que é questão até de sociedade, né? Tipo, muitas vezes eu pedia às vezes pra minha mãe me ensinar uma coisa, ou pra minha avó, e elas me ensinavam, tipo, não, sai daqui, vai pra lá, vai brincar, vai fazer outra coisa. Tipo... Porque é homem. E aí, tipo, não sei, estranho, né? Enfim, aí só que aí depois do tempo eu aprendi algumas coisas, tipo, minha mãe me ensinou a fazer arroz e tal.
a fazer, tipo, ali o básico ali, às vezes eu perguntava pra ela, ela me respondia. Só que depois comecei a namorar com a Gabriela, que foi quando realmente mudou, tipo, que aí eu mudei os hábitos alimentares, né? Então, tipo, eu realmente comecei a praticar isso de forma muito mais, uma forma muito mais cotidiana e comum na minha vida. Se eu ficasse na cabeça dele desde quando a gente se conheceu, ai, você tem que parar de comer carne, ai, não sei o que, talvez ele estivesse comendo carne até hoje. É verdade. Entendeu? É muito, eu acho muito particular. Preguiça Mãe, na verdade, começou com um pedido de um amigo meu para que eu fizesse hambúrgueres para ele fritar e levar pro almoço, porque no restaurante da firma dele não tem opção vegetariana. Aí eu falei, ah, tudo bem então. Aí eu comecei fazendo uns hambúrgueres pra ele, aí ele encomendando e eu ia fazendo. E aí meio que postei no Instagram que tava fazendo hambúrguer e as pessoas foram pedindo. E aí isso foi crescendo. E aí eu participei de um evento em que eu fiz os hambúrgueres pra vender. Eu comprei o pão, montei um lanche lá, fiz os hambúrgueres e vendi. E aí foi crescendo assim, porque as pessoas vinham e aí pediam, ai, onde que eu posso comprar o lanche? Ai, como que eu posso fazer pra ter o lanche? Ai, queria experimentar o lanche, meu sonho é comer o lanche. E aí a gente conversou com um amigo nosso que mora ali mais na região central, perto da comunicação. E aí falando pra ele se ele não tinha interesse de alugar a garagem dele pra gente fazer os lanches 2 vezes por semana. E aí deu super certo. Aí junto com essa ideia dos lanches, a gente já tinha começado a fazer marmitinhas congeladas pra vender, também veganas. E aí o que acontece? As pessoas pedem, a gente faz sob encomenda, a gente não tem estoque porque a gente tem pouco espaço. Como a gente dá um prazo de validade, a gente gosta de fazer realmente quando a pessoa pedir, pra ela ter esse prazo a mais, né? Chama Preguiça Mãe porque eu queria colocar o nome de um bicho que fosse nacional. E aí a gente viu vários que foi tendo várias ideias e aí o Gabriel desenhou a preguiça. Aí depois que desenhou a preguiça com o filhotinho, aí foi Preguiça Mãe e ficou Preguiça Mãe mesmo. O endereço da garagem é na travessa da Avenida Getúlio Vargas, número 593, das 8 às 23h30. Eu já tinha tido uma loja de roupas uma época da minha vida, só que eu nunca tinha mexido com a parte de contabilidade, de contato com o fornecedor. E o Preguiça Mãe, ele desenvolveu de uma forma tão legal que agora a gente já tem 2 fornecedores diretos, a gente compra muito, né, as coisas de pequenos produtores aqui, só que a gente já tem fornecedores diretos de outros produtos, né? Tipo, os cogumelos que a gente compra vem de uma produção orgânica e familiar de outra cidade. E a gente também revende uma marca de tofu que também não é daqui. Então a gente já tem 2 fornecedores. E é muito louco, porque você tem que entrar em contato com o fornecedor, você tem que pagar nota fiscal, você tem que ter uma noção de caixa, você tem que anotar tudo que você gasta, você tem que anotar tudo que você investe, o dinheiro que você... E é uma coisa totalmente fora da minha área. Eu fiz jornalismo, nunca pensei que eu ia ter que lidar com isso, tô tendo que lidar porque Preguiça Mãe é de nós 2, é óbvio que a gente tem ajuda, a minha irmã ajuda muita gente, tanto lá na garagem, as entregas é ela que faz, nessa parte da contabilidade ela também ajuda. Os meus pais também ajudam em relação a cuidar do Kenai pra gente cozinhar, ou fazer alguma compra que a gente precise. Então, por mais que a gente tenha ajuda, a gente tem que saber de todos os processos. E ser empreendedor pode parecer muito que, nossa, empreendedor, seu próprio chefe, não ter patrão, é o dobro de trabalho. Porque não existe você trabalhar até certo horário e deixar a sua pia cheia de louça, porque é a pia da sua casa, então você tem que lavar. Não existe, sei lá, comprar loucamente, não saber quanto você gasta, quanto você ganha, porque você vai falir, né? E pra você conseguir se sustentar, o que eu digo isso no Preguiça Mãe, ele se sustentar sozinho, né? As coisas que a gente compra, as coisas que a gente produz, é tudo com dinheiro do Preguiça Mãe. Então a gente tem realmente que ter controle, a gente tem que ter esse feeling de empreendedor, assim, de administrador. Nossa, assim, acho que cada vez mais é uma coisa que tem se expandido, né? Quando a gente começou, a gente só fazia hambúrguer, então, tipo, era uma coisa muito específica. E agora a gente já produz várias outras coisas, tipo, desde leite vegetal, o próprio queijo vegetal, pão de beijo,
até os produtos que a gente leva pra garagem, as marmitas, que também a gente tem um cardápio com 13 pratos, então, tipo, esses pratos que a gente pensou, eu e a Gabriela, a gente pensou juntos. Então, assim, é um trabalho, assim, que a gente, é uma coisa que tem se expandido cada vez mais. É um aprendizado muito grande, assim, né, de certa forma, que a gente acaba conhecendo melhor os alimentos, a gente conhecendo melhor até essa questão, tipo, de experiência mesmo na culinária, né, o que combina com o que e tal, tudo mais. E é bem interessante. E uma das coisas que a gente, falando dessa questão da culinária do Preguiça Mãe, que a gente sempre teve em mente foi: a gente quer quebrar a afirmação de que ser vegetariano, vegano é caro. Não é caro. É questão de sair mesmo da caixa que a gente foi colocado, vamos dizer assim. Preguiça Mãe, o motivo assim de muita coisa ter começado, porque, como eu falei, né, a gente começou fazendo hambúrguer para vender e muito foi porque eu queria alguma coisa que eu conseguisse tirar uma renda e ficar com o Kená em casa. Então, Preguiça Mãe e todo o suor e desempenho né, filho? Foi muito por conta disso, porque eu queria viver esse momento. Eu sabia que se eu fosse procurar emprego fora ia ser muito difícil por ter um filho pequeno. Então eu arrumei um emprego e aí trouxe isso pra nossa família e ele é o chefinho, né, filho? Então, a gente vai tratar isso de forma natural, igual todas as introduções alimentares. Ele vai comer o que a gente considera que é bom para a saúde dele. Ele é acompanhado por pediatra, que inclusive sabe e já falou que se precisar de algum tipo de suplementação, ele vai ajudar nessa questão. Então, a gente vai levar dessa forma. Vai ser natural até o momento que ele tiver consciência. Ele vai saber o que é óbvio que ele vai ver as pessoas comendo carne e eu vou tratar isso da forma que é verdade, sabe? Eu não vou tirar dele a possibilidade de escolher pelo veganismo, sabe? O principal, assim, que a gente pensa é criar ele de forma consciente, sabe? Não vedar os olhos dele para uma coisa que foi vedada para todos nós, no caso, né? A gente não sabe o que a gente está consumindo e ele vai saber. Desde sempre. A gente se pauta muito em evidência científica, né? Porque muito da medicina não é pautado em evidência científica. E a gente tem muito material, muito profissional que já é aberto a esse tipo de debate com evidências científicas, então não tem como você ir contra uma coisa que é provada cientificamente que dá certo, que funciona, que é saudável, que tá tudo bem.